Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar fundo nas camadas ocultas da comunicação, sabe? Aquelas coisas que acontecem bem debaixo do nosso nariz nas conversas do dia a dia, como a linguagem corporal, o tom de voz. Enfim, preparem-se porque vamos descobrir as ferramentas que realmente moldam a interação humana. Pensem um pouco sobre isso. E se tudo que a gente fala for só uma parte da mensagem? E se a outra metade, a parte mais poderosa, estiver sendo transmitida sem que a gente nem perceba? Pois é exatamente aí que a nossa análise de hoje começa. A nossa fonte aqui é o Manual de Seminário, lá de 1999. Pensa nele como uma espécie de anel decodificador para as interações humanas. Ele nos deu um verdadeiro mapa para a gente entender e até influenciar essa tal outra metade da comunicação. Vamos mergulhar nisso. Beleza? Nossa primeira parada, a conversa que não é dita. Antes mesmo de tentar entender os outros, a maestria começa com o domínio de si mesmo. E a base de tudo, a nossa própria presença física. Parece básico, mas é fundamental. A voz, ela é uma ferramenta de persuasão incrível, certo? Só que, segundo o manual, a força e a ressonância da voz não começam na garganta não, começam na postura. Um corpo que está desalinhado simplesmente não consegue projetar poder. Então, como a gente corrige isso? O manual sugere um exercício bem simples. Primeiro, imagine um fio puxando a coluna para cima, deixando tudo retinho. Sinta os ombros se encaixando lá atrás. E o mais importante, respire fundo, usando o diafragma, a barriga, não o peito. Essa base alinhada é o que libera o verdadeiro poder da voz. Ok, com a postura no lugar a gente pode ir para o próximo nível, a voz em si. A questão não é só o que se fala, mas como a voz consegue carregar significado, emoção e autoridade. Agora, olha que interessante a simplicidade e o poder da inflexão. É só ver o gráfico. Perguntas, a entonação sobe. Afirmações são mais planas, retas. E comandos? Comandos, a entonação desce. Isso significa que uma pergunta simples pode se transformar num comando sutil só pela forma como a gente termina a frase. E a sinceridade como fica? O manual é bem claro. Os sentimentos precisam ser ouvidos nas palavras. Se a palavra é enorme, ela tem que soar grande. Se a palavra é minúscula, ela tem que soar pequena. É essa congruência, essa harmonia entre palavra e emoção que faz a comunicação parecer autêntica. Certo, já dominamos a nossa presença e a nossa voz. Agora a gente vira o foco para fora. Chegou a hora de aprender a ler as pistas invisíveis que os outros nos dão. E isso acontece através de duas habilidades-chave: calibração e rapport, ou seja, a criação de vínculo. Calibração. O que é isso? É basicamente a arte de ler a pessoa que está na sua frente, e não o estereótipo que se tem dela na cabeça. É sobre notar as respostas únicas e sutis daquela pessoa, deixando de lado qualquer pressuposição. E isso nos leva a um exercício fascinante do manual. Ao calibrar alguém, a gente estabelece um padrão de como a pessoa age quando fala a verdade. Dá uma olhada nas diferenças. Quando mentem, as pessoas tendem a ter pequenas mudanças na postura, no tom da pele, na respiração, até no movimento dos olhos. Perceber essas micromudanças, esse é o segredo. Depois de calibrar vem o rapport, a criação de vínculo. Se calibrar é ler, criar rapport é conectar. É o processo de criar uma conexão inconsciente, super poderosa, espelhando sutilmente o comportamento da outra pessoa. E muitas vezes, sem precisar dizer uma única palavra. E como se constrói esse vínculo? O manual lista várias técnicas bem sutis. Dá para espelhar a postura geral da pessoa ou fazer um espelhamento cruzado. Tipo, a pessoa cruza as pernas, você cruza os braços. Dá para espelhar até a frequência com que ela pisca, a inclinação da cabeça, o ritmo da respiração e da voz. É como uma dança inconsciente. Agora que a gente já sabe como se apresentar, ler os outros e se conectar, chegamos no clímax. As técnicas mais poderosas para moldar ativamente os estados psicológicos de alguém. O transe e a ancoragem. A palavra transe pode até soar meio mística, né? Mas o manual define de um jeito bem simples. É um estado alterado de consciência. Basicamente, qualquer momento em que a atenção está super focada para dentro. É ali que a nossa capacidade de aprender e perceber as coisas fica amplificada. Um dos jeitos mais fáceis de induzir esse estado é o método 54321. A gente começa descrevendo 5 coisas que a pessoa pode perceber com sentidos e aí insere um comando. Depois 4 coisas e 2 comandos e assim por diante. O foco no mundo externo vai diminuindo e a sugestionabilidade aumentando. Em seguida vem a ancoragem. Pensa numa âncora como um atalho emocional. É qualquer coisa, um toque, um som, uma palavra, que fica associada a um estado emocional específico. Depois que a âncora é criada, basta disparar ela para trazer aquele sentimento de volta, na hora. Tá, mas por que isso importa? O manual dá um exemplo perfeito. Imagina a cena. Toda vez que um chefe está de bom humor, um funcionário sutilmente toca no ombro dele. Com o tempo, só de olhar para aquele funcionário, o chefe pode do nada e inexplicavelmente começar a se sentir bem. É uma ferramenta de influência sutil, mas, nossa, muito poderosa. E agora a gente chega na fase final, onde todas essas peças do quebra-cabeça se encaixam. Todas as habilidades que a gente discutiu, autodomínio, calibração, rapport, transe e ancoragem, tudo isso culmina numa estrutura prática para alcançar objetivos. Essa é a fórmula para alcançar objetivos. Começa criando um estado ideal, ancorando emoções positivas. Depois, a gente instala vozes internas que motivam, organiza a linha do tempo mental, coloca o objetivo lá na frente e confere se ainda faz sentido. Por fim, eliminam-se as objeções e usam-se palavras-chave para dar aquele empurrão. É a aplicação máxima de tudo que a gente viu. No final das contas, o que essas técnicas mostram é a arquitetura secreta da comunicação humana. Elas revelam que, por baixo da conversa que a gente ouve, existe uma engrenagem complexa de influência, de conexão e de percepção que está funcionando o tempo todo. E isso nos deixa com uma reflexão final. Não há dúvida de que essas habilidades são uma ferramenta poderosíssima. Elas podem construir pontes ou manipular, criar conexões de verdade ou só obter vantagens. A verdadeira questão, que fica para cada um, é como elas serão usadas.